Aleluia. Amém. Estamos felizes? Quantos já estão sentindo a presença de Deus aqui? Olha que benção. Eu digo sempre assim: uma coisa é a garantia da palavra, né? Quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estaria eu. É uma garantia que a palavra nos dá. Então, quando você vê aqui, agora abre um parênteses. Lembra aquela musiquinha antiga que falava assim: quando eu cheguei aqui, o Senhor já estava. Lembra disso? Quem lembra aqui? Não é ser velho, é ser maduro na fé, não é verdade? Então, essa musiquinha, ela era muito legal, a gente cantava, só que agora a gente aprendeu diferente, sabe por quê? Porque Deus, Ele está e Ele habita dentro do teu coração. Então, onde você estiver, quando você professa o nome dEle, quando você o adora, Ele se manifesta. Então, agora nós começamos a entender que não é só pela garantia da palavra que Ele já está no nosso meio, mas porque nós podemos senti-lo. E isso faz toda a diferença. Obrigado, meu irmão, Deus abençoe. Isso faz toda a diferença na nossa vida. Então acredite nisso. Se você sentiu Ele, no decorrer dessa mensagem, essa noite pode ser um divisor de águas na sua vida, tá bom? Gostaria que você me desse como presente a tua atenção. Esse livro, como o pastor disse, ele é uma somatória de experiências vividas, de princípios da palavra, de revelações que o Senhor nos deu ao longo da caminhada, ao longo da nossa história. Algumas coisas que estão aqui, eu preciso desconstruir algo no teu coração, talvez, que você viu o tema desse livro, e você disse: mas eu não tenho filho. Acredite, você é filho de alguém, não é verdade? Isso não muda. E como filho de alguém, você tem algumas coisas na sua vida que foram frutos, desde a sua gestação, que construiu quem você é hoje. Algumas frustrações, algumas pessoas que têm o hábito de protelar coisas, procrastinar decisões. Você vai perceber que ao longo da tua história foram traumas adquiridos desde a sua gestação, passando pela tua infância, adolescência, que fez quem você é hoje. Então, o teu caráter, as características emocionais, as tuas frustrações, a tua valentia na tomada de decisão, é tudo fruto de algo que já foi construído ao longo da tua caminhada. Então, algumas coisas que aconteceram, eu quero dar um exemplo rápido e básico. Certa vez, nós estávamos num aniversário, se eu não me engano foi do nosso sobrinho, né? Filho de um irmão meu, se eu não me engano. E nós recebemos uma ligação, era por volta da 1h da manhã. Nós temos 3 filhos, né? O Thales, que é o mais velho, vai fazer 6 aninhos. Eu sempre olho para ela porque eu costumo errar, né? O Benício está fazendo 4 e a Elisinha vai fazer 3, tudo pertinho, né? Eu vi o pastor tem 4, né? Que bênção, e é 4, né? E o desejo do nosso coração é ter mais um ainda, né? Mas assim, é tudo com muito pé no chão, porque o desafio financeiro, emocional, aquele desgaste, tudo. Mas ter uma família grande sempre foi o nosso sonho, e isso é maravilhoso. E nós estávamos nesse aniversário, 1h da manhã o telefone toca. Ela estava gestante, o Benício estava pequenininho de colo e o Thalesinho bem pequenininho, né? E a moça que nos ligou disse assim: pastor, o meu marido está endemoniado dentro do hospital, quebrando tudo. Eu falei: mas qual a situação, né? Ele falou: ele está fora de si, eu preciso de ajuda. E por uma vocação, a nossa família está no altar desde sempre. Nós atendemos o chamado. E fomos, né? Eu disse para minha esposa: vamos, nós temos que fazer a nossa parte. E nós fomos até o hospital da cidade, na casa Sermed, né? E chegamos lá, minha esposa ficou do lado de fora ali com as crianças, intercedendo. 1h da manhã, querido. Poderíamos estar em tantos lugares, não é? No próprio aniversário que nós estávamos, nossas crianças já dormindo, né? Porque esse horário. E fomos para lá. Chegamos lá, ela ficou intercedendo lá de fora, eu entrei. Quando eu entrei, realmente, o quarto onde ele estava todo quebrado, ele todo rasgado.
e a esposa ali fora já desesperada. Ela me disse: pastor, pelo amor de Deus, me ajuda, eu não consigo controlá-lo. Aí eu entrei, ele estava um pouquinho mais calmo, comecei a conversar com ele. A sensibilidade do Espírito Santo, junto ao conhecimento, me fez identificar que ali não estava um demônio. Mas a situação era deplorável. Estava todo rasgado, o quarto todo quebrado, o banheiro quebrado, as enfermeiras e enfermeiros ali todos atônitos, né, com aquela situação. E eu conversando com ele, eu identifiquei aquilo, eu saí de cena, chamei a esposa, eu falei: olha, eu tenho uma notícia para você que talvez não vai te agradar tanto. Ela disse: o que, pastor? Eu falei: o teu problema é muito mais sério do que um demônio. Ela disse: como assim? Eu conheço meu marido. Eu sei quando é meu marido e quando é essa entidade. Eu disse para ela: é 1h da manhã, minha família está lá fora, eu estou te entregando um relatório. Acredite você ou não, o teu marido, ele tem transtorno de dupla personalidade, ele passa por uma crise de síndrome do pânico e talvez você nem sabe disso. Ela disse: me perdoa, mas eu conheço meu marido. Eu falei: então vamos lá comigo. Nós fomos até o leito onde ele estava mais calmo, podendo conversar. Eu chamei ele, né, pelo nome, eu falei: olha, tá tudo bem, tá? Não, pastor, estou mais calmo, tudo bem. Aí eu fiz algumas perguntas para ele. Eu disse para ele: você toma algum tipo de medicação controlada? Ele assustou e ela travou. Porque ele disse assim: eu tomo escondido em casa, eu tomo uma medicação controlada para algumas crises que eu tenho de síndrome do pânico. Aí eu olhei para ela, né, aquela olhadinha assim: eu te disse, não é verdade? E ela toda apavorada. E mais uma vez eu perguntei: mas não é só isso. Aconteceu alguma coisa, algum trauma na tua vida que te faz entrar num nível excessivo de nervosismo, que talvez você faz coisas que você não se recorda? Ele disse: sim. Eu já fui diagnosticado com síndrome, com transtorno de dupla personalidade. E naquele momento, junto a outros casos que eu me deparei, eu pude entender algumas coisas, que muitas vezes a gente põe tudo culpa no diabo. Mas a nossa vida, existe na nossa vida, e depois você vai ver, se você ler um pouquinho desse material, existe um mundo acontecendo dentro de nós, no nosso inconsciente, que às vezes a gente não dá conta disso, e acaba não nos apercebendo e dando relevância naquela situação. E esse mundo, ele é construído ao longo dos anos. Lá em Sertãozinho, e eu acredito que não é só lá, com muita evidência nos últimos anos, muitas pessoas têm tirado a própria vida. Pessoas novas, adolescentes, jovens, eu não sei se a realidade aqui é muito diferente, mas talvez, possivelmente, alguém aqui nessa noite teve um amigo, algum familiar que tirou a própria vida. E eu disse sempre: não é um caso isolado, porque a grande questão é que as pessoas falam: você está com depressão, é falta de roupa para lavar, é falta de serviço. Certa vez eu estava na minha casa e meu pai passou por uma crise depressiva e eu fiz uma brincadeira com ele. Meu pai, ele nunca fez isso. Naquele momento ele ficou sério, ele bateu na mesa e ele diz: você nunca mais brinca com isso. Que você não sabe o que é levantar e dormir querendo morrer todos os dias. Ele disse: você nunca mais fala isso. Você não sabe o que é você acordar com o desejo de tirar a própria vida, sem vontade de levantar da cama, sem vontade de tomar um banho, sem vontade de fazer nada. E toda pessoa que tira a própria vida não é um fator isolado. Eu preciso da tua atenção. Não é porque o namorado largou dela, não é porque ela perdeu o emprego. É uma somatória de coisas que acontece desde a gestação, uma rejeição dos pais. Na infância, uma indiferença dentro da família: eu prefiro meu filho e de repente eu deixo um pouquinho a minha filha, ou trato de maneira igual quando é necessário que eu faça diferente, porque as necessidades são diferentes. E aquilo vai causando traumas na vida daquela pessoa. Por isso que eu digo, não é só para o teu filho, muitas vezes é para você que está me ouvindo, que talvez tenha passado por uma crise depressiva nos últimos tempos e não entende o que está acontecendo. E pode falar uma coisa: não é demônio,
é nossa mente, é esse mundo acontecendo dentro de nós. E aí essa somatória de frustrações, de traumas, de feridas ao longo da vida vai construindo algo terrível dentro desse mundo que nós vivemos, que está dentro de nós, que nós construímos. E aí chega um momento, um ápice, um trauma. Aí a pessoa não dá conta de lutar com aquilo. E aí ela tira a própria vida. Todo suicida, lembra dessa frase, todo suicida em algum momento tem gritado e ninguém tem ouvido. Todo suicida, todo depressivo, ele grita com as expressões, com a sua... Quando ele se fecha no mundo dele, ele está gritando desesperado, alguém me ajuda. Mas a própria família não consegue ver, ou talvez tenha visto, tenha olhado aquilo, mas ela não consegue dar tamanha importância para aquilo, e deixa as coisas acontecendo, até o ponto da pessoa não dar mais conta de lutar. E aquele homem, ele me disse, eu sofri, quando eu era uma criança, eu sofri um abuso do meu pai, e toda vez que eu lembro daquilo, aquilo me machuca, aquilo maltrata a minha alma, aquilo acaba comigo, eu tenho desejo de morte constantemente, eu não consigo lutar contra aquilo. E aí essa personalidade, pastor, ela sobe, ela cresce, por quê? É um grito da alma da pessoa. Já viu o personagem Hulk? Todo mundo conhece. É aquilo que acontece. Aquele homem natural, ele tem suas fragilidades emocionais. Quando ele entra naquele cubo que ele cria de proteção, aquele personagem, ele cresce. Quem já assistiu aqui Fragmentado? Tentem assistir. Ele trata com propriedade essa realidade. Na verdade, aquele filme foi baseado de um relato de psicólogos que descobriram que não é mais um transtorno de dupla personalidade. Podem ter várias personalidades dentro de um ser humano. Aquele filme retrata, se eu não me engano, são 24, né? Se eu não me engano. Mas enfim, vamos entrar aqui. Só para a gente começar a entender onde nós vamos chegar. Abra comigo em Gênesis, capítulo 37. Gênesis 37, 1. E Jacó habitou na terra em que seu pai foi estrangeiro, na terra de... Vamos de novo. E Jacó habitou na terra em que seu pai foi o quê? Estrangeiro, na terra de Canaã. Verso 2. Estas são as gerações de Jacó. Olha só, ponto. José, sendo da idade de 17 anos, estava apacentando as ovelhas com seus irmãos. E o rapaz estava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trouxe a seu pai más notícias sobre eles. Eu quero que você só se atente a esse verso aqui, ó. Estas são as gerações de Jacó, ponto. José, sendo da idade de 17 anos. Olha só, isso mudou muito o meu conceito. Já viu aquela corrida de bastão, onde um corredor ele inicia a corrida, já existe um corredor esperando num determinado lugar, né, distância onde ele está. Então ele corre, ele vai. Quando ele chega lá, ele passa o bastão, que aquela pessoa, o próximo atleta já está esperando com a mão posicionada. Ele passa o bastão, aquele atleta, ele vai, ele corre mais um percurso. Lá na frente já está, um outro atleta já esperando o bastão para continuar sua corrida. Perceba que toda a história, quando ela relata um profeta, um grande homem de Deus, ele sempre vai falar, e esta história de fulano de tal, filho de, e essa história de Ezequiel, filho de, e essa história de Isaías, filho de,
Ele nunca vai anular as gerações. Deus nunca anula as gerações. Para nós entendermos a relevância daquilo que nós vamos ministrar hoje, eu preciso entender que o pastor Eduardo, ele é construído a partir de seus pais até os seus filhos. A minha história começa não na minha vida, na minha gestação, ela começa nos meus pais. Porque eu sou a somatória daquilo que os meus pais são e viveram e construíram. E você só consegue desenhar ou trazer uma revelação real de quem eu sou, não quando você olha para mim, para o meu discurso, porque isso pode ser muito lindo, pode ser treinado até. Mas você só pode falar, eu sei quem você é, quando você olha para os meus filhos. Está entendendo ou não? Então eu não posso desprezar o legado que os meus pais deixaram. E eu não posso viver uma vida sem olhar para os meus filhos, para aquilo que eu vou deixar. Porque isso muda tudo de figura. Só assim vai dar sentido à tua vida. Então quando você fala, eu conheço o pastor Eduardo. Não, você não me conhece antes de saber de onde eu vim e saber o que eu estou deixando. Os sapatos que eu estou usando, se eles estiverem furados, os meus filhos não podem usar sapatos furados. Sabe por quê? Porque eu estou pagando um preço para deixar um legado no qual os meus filhos vão desfrutar. Mas eu colhi de um legado que os meus pais deixaram. Então eu tenho que olhar para a vida deles, absorver tudo que foi de bom, aprender com os erros dos meus pais, olhar para a minha vida, pegar toda aquela história, fazer uma transição de uma geração para mim, e olhar para a próxima geração e perceber que não pode acabar essa história em mim, mas olhar para os meus filhos e dar uma relevância, uma importância tal de que eu entenda que toda decisão que eu tomo, cada passo que eu der, eles vão colher um fruto daquilo. Está entendendo? Quem é solteiro aqui que não tem filho ainda? A maioria é casada e tem filhos. Se você é solteiro e não tem filho ainda, acredite, as suas decisões hoje, os teus filhos que ainda nem foram gerados no teu ventre, porque no coração de Deus já está formado, não foram gerados no teu ventre ainda, eles vão colher fruto de tudo que você está fazendo desde a tua juventude, os passos que você vai dar. Lembra daquela velha história? Eu falo muito isso. Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, quando eu tinha 15 anos, seria um milionário, porque eu não teria errado tanto, eu não teria aprendido batendo muita cabeça. Já viu quando a pessoa ela entra numa mata fechada, ela precisa desbravar um caminho, ela precisa fazer um caminho. Isso foi lindo que Deus me falou. Quando eu me deparo diante de uma mata, eu preciso desbravar um caminho. Eu me deparo com a sociedade, eu preciso desbravar aquele caminho. É muito mais difícil e árduo quando eu encaro a vida no peito, sem ter uma trilha. Mas aquela geração que está nos dando a continuação, eles fizeram um caminho. Mesmo que seja um caminho, muitas vezes você fala, meu pai errou demais, minha mãe errou demais, mas a grande sacada da sabedoria é o temor do Senhor, e o temor do Senhor te faz entender que até os erros te ensinam. Então não julgue a geração que está passando pelos erros deles, mas olhe para aquela geração e fale, eu preciso aprender até com os erros que eles cometeram, para mim fazer um caminho totalmente diferente na criação dos meus filhos e na projeção da nova geração, daquela geração que está vindo. Então quando eu entro num caminho na qual os meus pais já trilharam, mesmo que ele seja um caminho de muitos erros, tem muitos aqui que assim como eu, talvez durante anos da sua vida, você nunca ouviu o teu pai falar, eu te amo para você. Porque nós viemos, e a grande maioria aqui, viemos de uma geração muito fria, onde os nossos pais trabalhavam demais. E o legado que eles queriam deixar era de um filho trabalhador e de caráter. Se meu pai não pagar a bala que ele pegou na padaria, ele não dorme. Então foi deixado um legado, mas uma geração fria que não abraçava, não beijava, não falava eu te amo.
Só que nós abraçamos o bastão, a transição dessa geração, e aquilo que nós vamos fazer é que vai fazer toda a diferença naquela geração que nós estamos apontando. Se eu apenas reproduzir aquilo que os meus pais deixaram para aquela geração, eu vou cometer os mesmos erros. Só que aqui tem um segredo que talvez tenha destruído as nossas crianças. Muitos de nós roubamos o privilégio da necessidade. Porque eu padeci algumas necessidades, porque a geração que me criou é uma geração fria. Eu tenho que dar tudo, eu não posso falar não, eu não posso corrigir, eu não posso pegar a varinha, eu não posso nada, não posso falar não, porque ele vai ficar traumatizado, eu não posso bater no bumbum nele, porque ele vai ficar traumatizado. Aí eu crio uma geração rebelde, delinquente, sem saber ouvir um não, uma geração totalmente destruída emocional, porque o primeiro que falar não para ele não vai conseguir assimilar aquilo. Então eu roubo o privilégio da necessidade. Ou eu transmito ou reproduzo aquilo que me foi passado. Está entendendo? Porque eu digo, e eu vou dizer novamente nessa noite. A transição da geração que nós vivemos, talvez seja a geração, a transição de maior importância que já houve na terra. Sabe por quê? Eu recebi princípios e valores de uma geração toda tradicional, pastor. Por mais que os meus pais erraram em alguns momentos, mas aqueles valores de família, de valorizar a casa do pai, a casa da mãe, valorizar o pão que come, valorizar cada centavo que cai na mesa, valorizar o sapato que usa, porque talvez eles nem conseguiam comprar o sapato para usar, valorizar aquele ovo frito que está no prato, aquele prato de arroz com feijão. E aí nós pegamos esse princípio, nós temos ele. Lembra a geração de Moisés? Que veio, poxa os caras provaram de sinais absurdos, cada livramento, as pragas, eles viram o mar se abrir, viram tanta coisa, viram o próprio Deus tentar se apresentar para eles em cima do monte. O próprio Deus pisando na terra para falar com o povo. Aí você vai ver o texto, depois que Josué e Caleb passa, entra uma geração que não ouviu os feitos do Senhor. E aí nós pegamos esse legado todo, e o que nós estamos passando para aquela geração que está vindo? Porque existe uma morte de princípios nessa transição geracional. Sabe por quê? Tem algum psicólogo aqui nessa noite? A psicologia moderna, ela te ensina, eu não vou generalizar, pelo amor de Deus, que alguns valores tradicionais causaram traumas em nós. Posso te dizer, eu brinquei ontem ainda, no programa da Má, né? Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, você me lembra, pelo amor de Deus. Que a minha mãe me corrigia, né? Eu vou usar a palavra apanhava, que eu acho que a intensidade que ela corrigia não era só uma correção. Nós éramos em 8, né? Convivi com 5 homens, né? As 3 irmãs já eram casadas quando eu era muito novo. Então, em 8. A minha mãe corrigia todo mundo, porque um aprontava. Mas por que eu estou apanhando? É para você aprender a não fazer igual. Mas é injusto. Você quer saber o que é justo? Não, está tudo certo, mãe. Né? Eles corrigiam para o possível erro de amanhã. Já prevenia a gente. Eu sei que amanhã você vai fazer alguma coisa, então você já apanha agora, caso não der tempo de amanhã. Então era algo diário, né? Era cotidiano, né? Na mesma hora, no mesmo canal, né? A gente já se preparava. Mais uma geração que deixou um legado maravilhoso para nós. E eu olho para os meus filhos
eu preciso, como pai de uma geração, entender que eles vão viver numa geração, num tempo, onde as leis votadas nas madrugadas têm desconstruído as famílias. As leis votadas quando você está dormindo têm tirado o poder da mãe e do pai. Eu fiz uma varinha na praça uma vez porque o Thales estava aprontando muito. Minha mãe me ligou. Minha mãe estava em casa. O que você vai fazer com essa varinha? Eu digo, que varinha? Essa daí que você está na mão, você pensa que ninguém me avisa? Eu falo, mãe, toma tempo, você me batia todo dia, não posso corrigir agora? Então, uma geração sem princípios. A gente brinca, mas é algo muito sério, porque eu preciso dar atenção a isso. Em nome de Jesus. Quantos estão me entendendo? Uma geração de relevância. Abra comigo em Ezequiel capítulo 2. Capítulo 2, do verso 1. E ele me disse, filho do homem, põe-te em pé sobre os teus pés, e eu falarei contigo. E o Espírito entrou em mim quando ele falava comigo. E me pôs em pé, e me pôs sobre os meus pés, para que eu ouvisse aquilo que ele me falava. Ezequiel é um livro maravilhoso. Tenta ler ele por esses dias. A história de Ezequiel vai apontar duas coisas: a transição de um sacerdote para um profeta e a eleição de alguém, de um sentinela, de um guardião da nação. Deus olha para Ezequiel e fala assim: eu te coloquei como sentinela, como um guardião sobre o meu povo, sobre Israel. E se a trombeta tocar e você não avisar, aquele que morrer por conta do juízo, o sangue dele vai ser prestado conta de você. E se a trombeta tocar e você avisar, e mesmo assim aquele morrer, ele vai ser réu do juízo dele mesmo. E se ele se salvar, glória a Deus, o teu trabalho está feito. E eu entendi com isso que Deus me falava que o sentinela, ele é todo aquele que o Senhor escolheu como sacerdote da casa. E o sacerdócio está sobre os ombros do homem da casa. Quando não há homem na casa, o sacerdócio é posto sobre aquele que exerce o governo da casa. Não é sexo essa relação. É o sacerdócio está colocado como governo de alguém que governa a casa. E quando o Senhor te elegeu como o sentinela, o guardião daquela casa, daquele lugar, seja você o homem, que é o padrão correto, ou se essa casa não tem um homem por algo que aconteceu, existe sempre um governo sobre aquela casa. E quando o Senhor fala, a Bíblia diz, quando eu falar, você ouve. E quando você ouvir, você faça aquilo que quem falou ordenou. Então o Senhor nos elegeu como sacerdotes, como guardiões da nossa casa, da nossa família. E o Senhor tem dado sinais de coisas que estão acontecendo. Quer um exemplo? Entra um jovem com uma arma, 1, 2, 3 jovens com armas e mata várias crianças numa escola. E aí você fala, mas e o que é isso? É uma sociedade que está perdendo o quê? Os seus valores. Existe atrás daquele jovem uma família. E aí eu não posso olhar somente para aquele jovem e condenar ele. Você é réu de um juízo. Não, eu tenho que olhar toda a estrutura na qual aquele jovem foi criado. E aí você fala, peraí pastor, então você está jogando a culpa no pai e a mãe? Não, eu estou jogando a culpa numa história que não preservou valores de uma família, valores de princípios tradicionais, se eu posso assim dizer, que construiu um menino que não deu conta das afrontas da vida.
E aí o Senhor vai olhar para Josué, porque Ezequiel, nós estamos lendo uma história que ela tem segredos. Por quê? No capítulo 1, do verso 1, ele vai dizer que Ezequiel, ele nasceu de uma família sacerdotal. Ele foi preparado para ser um sacerdote. Ele foi treinado para ser um sacerdote. Ele foi ensinado, ele aprendeu assim. A vida dele era assim. E o que é um sacerdote? É alguém que vem de uma linhagem, alguém ensinado. Ele nasceu para aquilo. Lembra quando Jesus ele vai ser pego? Aí Pedro corre e corta a orelha de Malcolm. Vocês sabem dessa história. Jesus, o que ele faz? Ele vai lá, pega aquela orelha e restaura a vida daquele homem. Só que Jesus não estava restaurando apenas a dor física. Malcolm era o servo, o discípulo de um sacerdote. Ele estava treinando para o sacerdócio. E o sacerdote não poderia ter defeito nenhum. Então Jesus olha para Malcolm, eu vou restaurar a tua vida por completo, os teus sonhos, as tuas esperanças, aquilo que você construiu, aquilo que você ainda vai construir. E Ezequiel, quando ele vem, Nabucodonosor, ele sitia a nação. E na segunda vez que ele vem, ele derruba o quê? O templo. E quando ele derruba o templo, ele não derruba somente o templo, ele destrói toda a vida daquele homem. Ele destrói todas as esperanças, tudo que ele construiu. E aí Deus, nesse momento, no capítulo 2, no verso 1, ele diz assim: e ele disse, filho do homem, põe-te em pé sobre os teus pés, para eu falar contigo. Porque aquele sacerdote, ele estava prostrado, frustrado, a casa dele caiu. A família corrompeu, a família está destruída. Os sonhos dele de um casamento perfeito estavam destruídos. Os sonhos dele de ter filhos abençoados estavam destruídos. E aí o Senhor fala, eu preciso falar com você, mas eu não posso falar com você da maneira que você está. Ele fala, se coloca de pé, porque eu preciso falar com você. Só que o texto segue dizendo assim, e o Espírito entrou em mim, quando ele falava. Agora abre o parênteses, se ele começou a falar, é porque ele se levantou, porque existia um requisito. Ezequiel, fica de pé para mim falar. Aí a Bíblia segue, e o Espírito entrou quando ele falava. No momento que ele falava, é porque ele já estava de pé. Só que olha o que o texto segue dizendo. E o Espírito entrou em mim quando ele falava, ou seja, eu já estou de pé. Só que seguindo o texto ele fala assim, e me pôs sobre os meus pés, para que eu ouvisse aquele que falava comigo. Olha só, preste atenção nisso. Ezequiel, se coloca de pé que eu quero falar. Eu levanto. O Espírito entra quando ele está me falando, eu já estou de pé. Só que quando o Espírito entra, o Espírito me põe de pé. Primeiro segredo da tua vida, meu irmão. Para Deus restaurar a tua casa, primeiro Ele precisa restaurar você de dentro para fora. Porque tem muitos de nós que viemos para a casa de Deus com um casamento arrebentado. E você está sorrindo para todo mundo. Às vezes a gente está numa briga, em alguma luta dentro de casa, e a gente sorri para todo mundo. Mas só Deus sabe as lutas que nós passamos dentro da nossa casa. Só o meu travesseiro conhece as lágrimas que tem me enxugado. E aí ele diz assim, fica de pé que eu vou falar. E quando eu me levanto, eu tenho um passo de fé, eu me levanto, o Espírito entra e começa a tratar a minha alma. E aí quando ele trata a minha alma, ele me coloca de pé de dentro para fora. E quando eu estou de pé, eu começo o quê? Ouvir o que ele falava, porque o Senhor pode estar falando com você e muitas vezes o seu ouvido está fechado para Deus, porque nos falta um passo de fé. Muitas vezes a nossa família está sendo arrebentada, Satanás tem destruído a nossa casa, nos falta entender aquilo que o Senhor está falando. E aí ele trata a minha vida, ele me coloca de pé e eu começo a entender. Só que ele me chamou como um atalaia, como alguém, um guardião da minha casa. E quando eu ouço, eu tenho que agir. E aí ele diz, ele me leva lá para o capítulo 37. Nós estamos falando de quem? Ezequiel. Ele era o quê? Sacerdote. Só que agora o Senhor fala com ele. E leva ele lá no capítulo 37. O que acontece? Ezequiel, está vendo esse monte de ossos? Por acaso eles podem voltar à vida?
Peraí, mas Deus, eu sou um sacerdote. Eu sou um sacerdote. Qual o papel do sacerdote? Eu levo a petição do povo até Deus. Eu sacrifico, eu ofereço sacrifício em função do pecado do povo. Mas o Senhor fala, está vendo esses ossos, Ezequiel? Está vendo sua família, Ezequiel? Pode ter vida? Aí Ezequiel volta a pergunta para ele. O Senhor é quem sabe. E qual que é a resposta de Deus? Profetiza. Mas eu estou falando com o sacerdote. Não, Ezequiel, a tua casa está vivendo uma ruína. Agora é necessário que você se levante do teu banco, erga a tua mão e comece a profetizar. Se levantar diante dessa circunstância, se levantar diante dessa frustração, se levantar diante desse caos que está a tua casa. O teu filho está se perdendo e você está aí, só oferecendo sacrifício. Mas o Senhor fala para ele, levanta e profetiza, estenda a tua mão e profetiza. E a Bíblia diz que quando Ezequiel começa a levantar a mão e profetizar, ossos, começa a ouvir barulhos, e Deus fala para ele, Ezequiel, está vendo os ossos se moverem? Existe um sinal que a tua família pode ser restaurada, existe um sinal que o teu filho pode voltar para a casa de Deus, existe um sinal de Deus, sim, há esperança. Ele fala, Senhor, eu não sei ainda como fazer, e Deus fala para ele, eu estou te ensinando, Ezequiel, chega de só ver as coisas acontecendo. Profetiza, Ezequiel. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Existe um movimento espiritual em cima dessa geração, acredite no que eu estou falando. Existe um mover espiritual e meu irmão, esse mover está sobre a igreja, está sobre as famílias da igreja. Você não é só pai da sua geração, dos teus filhos, você é pai de uma geração que está apontando aí, de meninos, de meninas que estão andando à sua volta, que está sendo corrompida, destruída. E nós como igreja, nós que somos aqueles que vão se levantar contra isso. Eu não posso permitir que dentro da minha casa, dentro da minha família, Satanás faça festa. Eu preciso me levantar. Feche seus olhos, nós vamos orar.